Hoje o Papo Leal recebe Márcia de Paula Leite, socióloga, pesquisadora e professora da Unicamp. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, André, e você? Tudo bem também. Primeiramente, eu queria agradecer a você ter aceito o meu convite para participar dessa entrevista. Eu é que gostaria de agradecer, André, por essa oportunidade de falar um pouco sobre a história do Brasil, não é? E mais especificamente como é que ela impactou a minha vida e o que aconteceu ao longo desses anos, né? Ah, legal. Eu queria começar perguntando exatamente isso. Por que que você se interessou em dar essa entrevista para mim, né? E por que você escolheu esse tema? Bom, o meu interesse em dar entrevista e por que eu escolhi esse tema, na verdade é o mesmo, é porque eu pensei, quando você me falou que estava fazendo esse tipo de programa, eu pensei que poderia ser uma oportunidade interessante de eu contar para as pessoas como é que os acontecimentos históricos pelos quais o Brasil passou, não é? Nos últimos 50 anos, não é? Mexeram, não é? Impactaram na vida de uma pessoa comum, né? Como eu. Enfim, evidentemente impactaram muitas outras vidas de formas diferentes, mas é uma forma, né? Que eu gostaria, acho que vale a pena que as pessoas conheçam. Legal. Eu acho que a gente podia começar com você contando um pouco da sua trajetória, né? Você é professora da Unicamp, de Sociologia, pesquisadora também. Conta um pouco para a gente do começo dessa história toda. Bom, é, a, a, a entrevista é sobre. Começa com o período da ditadura, né? Da ditadura militar, não é isso? Que o golpe militar se deu em 1964 e nessa época eu era muito jovem, tinha 16 anos, ele não teve muito efeito, né, na minha vida. Mas 2 anos depois eu tive duas colegas de classe, não é, muito amigas minhas, que tinham ido a uma manifestação estudantil, isso era 66, portanto, né, 2 anos depois, e a manifestação tinha sido reprimida e elas estavam todas machucadas, e no dia seguinte, e aí elas foram à escola e me mostraram como é que elas estavam todas roxas, com as pernas roxas, os braços roxos, e aquilo me impactou muito, né? E aí eu comecei a me interessar por que isso acontecia, o que era ditadura, etc. e tal. No ano seguinte, eu terminei o colégio, né? Eu fazia normal, na verdade. Eu terminei essa fase e fui me preparar para o cursinho. Fui fazer o cursinho, né? Isso já era 1967. Em 1967, a oposição à ditadura já estava assim mais forte ainda do que em 1966. Estava se iniciando um movimento de contestação à ditadura militar bem mais forte, né, especialmente centrado no movimento estudantil, né, e eu estava fazendo o cursinho do Grêmio para Ciências Sociais. E o cursinho do Grêmio era um cursinho bastante politizado, então se discutia muito política, se falava muito sobre a ditadura militar, se falava muito sobre o que estava acontecendo no mundo, não é? Então eu fui me politizando e fui me interessando cada vez mais, não é, por essa questão da democracia e da ditadura, etc. E tal. E no ano seguinte, bom, aí eu fiz vestibular no final do ano e fiquei como excedente, né, na USP, no curso de Ciências Sociais, né? O excedente era o seguinte: existia um determinado número de vagas, não é, nas universidades públicas, e a gente prestava o vestibular, e quem tirava mais do que 5 ou 6, já não me lembro mais, passava, entrava, né? Estava automaticamente dentro da faculdade. Só que nos últimos anos vinha aumentando muito o número de pessoas que passavam no vestibular, mas não conseguiam entrar na faculdade porque não tinha vaga para todo mundo. Esses eram os excedentes. E eu fiquei como uma excedente no ano de 1968.
Então, e aí começou um movimento dos excedentes, porque nesse ano de 1968 foram muitos os excedentes no curso de Ciências Sociais. E aí a gente começou, e também em outros cursos, né? E aí a gente começou um movimento dos excedentes, né? Isso foi março de 1968, quando a gente já começou o ano letivo, a gente deveria estar entrando na universidade pública e não conseguimos porque não tinha vaga, né? Então, esse movimento ele foi tomando um vulto, né, muito importante. Começou como um movimento dos excedentes e terminou como um movimento contra a ditadura, né, de contestação ao governo, que não queria aumentar as vagas, etc. e tal. Nesse momento, vocês já sentiam assim os efeitos da ditadura? Eu digo assim nas questões de um pouco no dia a dia e também assim o que vinha acontecendo assim com relação às proibições? Como que funcionava mais ou menos? Olha, nesse momento a gente sentia a ditadura mais nessas contestações de rua, né? Algumas delas começaram a ser, como é que eu diria, começaram a ser reprimidas, né? E acontece que esse momento de 1968 foi um momento em que a contestação aos governos foi mundial, né? Então, foi o maio de 1968, na França, em que houve um monte de greves, não é? Nas fábricas, nas universidades, foi um movimento estudantil e operário e um movimento pela libertação das mulheres, tudo junto, muito forte, que tomou o mundo inteiro, né? Então, a gente entrou também nessa onda, né? E o que a gente sofria naquele momento era a repressão, digamos assim, a repressão às manifestações públicas, né? Mas ainda essa repressão, ela era, claro, ela era inconveniente, ela não deixava a gente se manifestar, mas ela não era tão forte como ela passou a ser a partir de dezembro de 1968, quando foi decretado o AI-5, né? O ato institucional número 5, porque o ato institucional número 5, ele foi como um golpe dentro do golpe, né? Então aí fechou tudo, aí passou a ter censura à imprensa, censura às músicas, aos filmes, às peças de teatro, passou a ter uma repressão muito forte, né, ao movimento estudantil. As pessoas começaram a ser presas, não é? Elas eram presas, eram torturadas, enfim. Aí nós tivemos um fechamento da ditadura, por isso que a gente diz que foi um golpe dentro do golpe, porque já era uma ditadura, mas ela se tornou uma ditadura muito mais violenta, não é? Aí que eu ia até te perguntar exatamente, para você falar um pouco sobre essa violência, né? Eu acho que é importante a gente falar o que acontecia, o que é essa violência, porque acho que você falou que eram manifestações, manifestação é um pouco daquela coisa da polícia descendo o cacetete em todo mundo, jatos de água, dispersão, spray de pimenta, mas eu acho que assim a violência saiu desse nível, que já era um nível muito feio, né, muito violento, mas começou a vir para uma coisa muito mais estranha, muito mais obscura, né? Fala um pouco desse lado bem obscuro da história. Olha, o que começou a acontecer foram as prisões, não é? Que anteriormente praticamente não existiam, ou quando existiam eram mais para fichar as pessoas, etc. e tal, mas a partir do ato institucional número 5, elas começaram a se tornar mais amplas, não é? E começou tortura. Bom, na minha vida particular, uma coisa que me impressionou muito foi o fato de que houve um congresso da União Nacional dos Estudantes que o governo tinha proibido, né? E meu irmão estava entre o grupo de representantes dos alunos que foi a esse congresso, né?
E o Congresso foi debelado, né? Os militares chegaram, cercaram o local onde estava sendo o Congresso e levaram todos os estudantes presos, né? Isso foi um acontecimento assim que na sociedade teve um impacto muito grande, porque eram 1.000 estudantes, por volta de 1.000 estudantes, né? Estudantes universitários, que naquela época eram todos filhos de classe média, porque naquela época a gente não tinha medidas nenhuma de cotas, etc. e tal, não tinha o Enem, então não tinha possibilidade das pessoas mais pobres acessarem a universidade, não é? Então, foi um impacto, assim, de repente, 1.000 jovens de classe média presos, não é? Foi um impacto em toda a sociedade. Como eu falei, meu irmão estava entre esses presos, né? E isso impactou muito a minha vida, porque, em primeiro lugar, porque era meu irmão e estava preso, né? E, em segundo lugar, porque em casa a maneira como meus pais reagiram a isso foi assim muito forte para mim, porque meu pai tinha acabado de fazer uma operação do coração, uma operação de ponte de safena, que, imagine, em 1968 era uma coisa que estava começando a acontecer, ele estava fragilizado, etc. e tal. E ele falou assim: bom, eu cansei de falar para ele que não fizesse parte dessas manifestações, que não fizesse essas coisas do movimento estudantil. Ele insistiu, agora ele que se vire, né? E minha mãe, que era sempre uma pessoa assim muito quietinha, muito calma, muito cordata, né? A minha mãe praticamente ela era uma pessoa que não decidia muito em casa, né? Quem decidia era meu pai, né? Meu pai ditava as coisas, né? Aquela coisa, aquela forma de relacionamento, né? Que naquela época era meio geral, né? As mulheres seguiam o que os maridos falavam. E a minha mãe reagiu de uma forma totalmente diferente. Ela disse assim: não, pois eu vou fazer tudo o que for possível para tirar meu filho da prisão, porque meu filho não roubou nada, meu filho não matou ninguém, meu filho é um estudante honesto e não tem que estar preso, e portanto eu vou fazer tudo para tirar ele da prisão. E virou para mim e falou assim: o que eu posso fazer? E aí eu, em primeiro lugar, vi minha mãe crescer assim de uma forma fantástica. Aquilo é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na vida, evidentemente, não é? Mudou totalmente a relação minha com a minha mãe a partir daí. Eu percebi que ela era uma pessoa que tinha uma força que eu nunca tinha visto nela, né? E aí as mães tinham montado um comitê de mães, não é? Que se reunia no Teatro de Arena. E aí eu falei assim para ela: mãe, vamos no Teatro de Arena e eu vou levar você para o comitê de mães. E ela se agrupou lá no comitê de mães e ia para as reuniões e tudo mais. E teve um dia que os militares disseram que iam permitir que as famílias vissem os estudantes para ver que eles estavam íntegros, etc. e tal. E eu combinei com a minha mãe que eu ia chegar a uma determinada hora lá no presídio Tiradentes, não é? Para ver meu irmão. E quando eu cheguei, a minha mãe já tinha chegado e ela estava em frente a um militar que estava com uma metralhadora apontada para ela e ela fazendo assim na cara dele, né? Aí eu falei: opa, eu acho que não vai dar, né? Aí eu parei o carro e fui lá e falei: mãe, o que está acontecendo? Não, eles não querem deixar a gente ver. Eu falei assim: bom, eu acho que eles são mais fortes, né? Então vamos tentar de outra forma, né? Aí levei ela para o carro, de lá nós voltamos para o Teatro de Arena, etc. e tal, e fizemos uma reunião para ver como é que a gente ia reagir a partir de lá, daquilo, né? A partir daquilo. Mas aí o que aconteceu? A partir daí, quer dizer, muitos grupos que contestavam, grupos de esquerda que já estavam formados, que queriam não só acabar com a ditadura, mas queriam também mudar o sistema político brasileiro, tinham uma ideia de socialismo, alguma coisa nesse sentido, começaram a se organizar de uma forma mais forte, não é? Alguns
começaram a se armar, não é? Então, essa luta, digamos assim, entre a ditadura e os seus opositores se tornou muito mais forte, né? E, a partir daí, eles começaram, eu digo, o governo, né, começou a prender as pessoas, a torturar, e assumir com algumas pessoas, não é, que ficaram sendo os desaparecidos, ou seja, eles mataram muita gente, não é? Houve muita tortura, houve muita morte. Em alguns grupos de esquerda, nessa luta que se intensificou, né, nessa luta armada, né, começaram a prender algumas pessoas importantes, como, por exemplo, embaixadores de outros países, não é? Faziam isso e obrigavam o governo a soltar aqueles elementos da sua organização que estavam presos, não é? Então, o governo se viu obrigado, foi realmente uma guerra isso, né? O governo se viu obrigado a soltar essas pessoas, elas iam direto para o Chile, que na época tinha um governo de esquerda, um governo mais democrático, que era o governo Allende, né? E essas pessoas saíam da prisão, iam direto para o Chile e eram exiladas do Brasil, né? Ou seja, elas não poderiam voltar nem com passaporte, nem sem passaporte, de jeito nenhum, né? E muitas pessoas saíram a partir de 1969, né? E só voltaram 10 anos depois, em 1979, né? Porque a anistia aos exilados, né, só ocorreu em 1979, ou seja, 10 anos depois, né? Então, esse período, né, dos anos 70, ele foi um período muito duro, né? Foi um período não só que tinha essas coisas que eu falei, como censura, né? Como foi um período em que a gente, para sair na rua em grupo, era perigoso, a polícia queria saber o que a gente estava fazendo quando a gente estava em grupo, os jornais não podiam publicar o que eles queriam, então muitas vezes um colunista que fazia textos políticos, né, colocava uma receita de bolo no lugar da mensagem que ele queria passar, né, da matéria que ele queria fazer, porque ele não podia, a gente sabia com isso que a matéria tinha sido censurada, né? Então foi um período muito duro, né? Muita gente foi morta, muita gente foi torturada, e eu tive muitos amigos, né, que foram torturados, que foram presos e alguns que foram mortos, né? Então foi um período muito duro para a gente, e foi um período também que isso atingiu a nossa vida, a vida de todo mundo. Muita gente não se lembra ou não se deu conta, não é? Mas ele atingia a nossa vida no dia a dia, essa coisa de censurar música, de censurar artigo de jornal. Em 1974 teve uma epidemia de meningite, né? E nessa época meu filho tinha 6 meses de idade, e o governo censurou toda a divulgação de resultado, toda a divulgação sobre a epidemia. Então, os jornais não podiam falar que tinha uma epidemia. A gente sabia que tinha uma epidemia, mas a gente não sabia qual era a extensão, né, a profundidade, o perigo, né? E aí veio uma vacina, e aí tinha gente que dizia que a vacina era super perigosa, e a gente tinha que falar com os médicos para saber se dava vacina, se não dava. Foi um momento de muita tensão, né? Porque a meningite é uma doença que ataca especialmente as crianças e deixa sequelas, né? Sequelas mentais, etc. E tal. Então, para mim foi uma tortura aquilo, né? E até hoje nunca mais vou me esquecer de eu na fila, né? Uma fila enorme, né? De quase um dia inteiro, né? Eu na fila para dar a vacina para o meu filho, mas com muitas dúvidas, dou, não dou. Tinha gente que falava assim, não, as nossas crianças são saudáveis, elas não vão pegar, mas aí a gente ficava sabendo que alguém que também era saudável tinha pego, enfim, foi uma coisa muito difícil.
isso tudo que você está falando tá me remetendo muito ao momento que a gente está vivendo hoje em dia. Nós estamos vivendo um momento pandêmico, né? E você falou aí de uma atitude que o governo teve na época, que é essa atitude de esconder, né? Traça um paralelo, mais ou menos, com o que aconteceu naquele momento e o que está acontecendo hoje. Eu acho que esse paralelo é muito triste, né, André? Porque a gente tem um governo atualmente que é um governo que foi eleito, portanto, ele tem a legitimidade da eleição, que o governo militar não tinha, né? Porque ele assumiu, né, assumiu o poder a partir de um golpe, mas muitas atitudes tomadas pelo governo atual são atitudes eminentemente antidemocráticas, né? São atitudes muito autoritárias. Uma delas enfim, tem muitas, né? Mas uma delas é essa de tentar esconder os dados sobre a expansão da pandemia do coronavírus, né? Então, é uma coisa muito complicada, né, porque eu acho que ela acaba tendo, inclusive, um efeito pior para a própria pandemia, ela acaba aprofundando a pandemia, porque as pessoas não sabem exatamente a gravidade da situação, né, e acham que a situação é menos grave do que ela realmente é, porque elas só sabem uma parte das notícias, e aí o combate à pandemia se torna muito mais difícil, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa absolutamente condenável, né, em qualquer país do mundo, e é uma pena que isso esteja acontecendo novamente no nosso país, uma coisa que eu esperava não ter que ver de novo, mas, enfim, estamos aí novamente. Estamos aí nessa luta para superar essa. Mas seguindo em frente, você falou um pouco da década de 70, que foi uma década muito pesada, muito complicada, né? Mas isso... Foi uma década muito complicada, muito difícil, porque a repressão se tornou muito forte, né? No início dos anos 70 a gente teve muita prisão, muita morte, não é? Em 75 nós tivemos o primeiro movimento assim que saiu às ruas, que foi aquela missa pela morte do Herzog, né? Foi uma missa pública, foi em 1975. O Herzog foi um jornalista, né? Era um jornalista, se não me engano, da TV Cultura, que, enfim, fazia programas culturais, né? Jornalismo cultural, né? E ele tinha alguma proximidade, se não me engano, com o Partido Comunista, e foi preso, né? E morreu na tortura, e os militares disseram que ele se suicidou, o que ficou provado depois que não era verdade, né? Quer dizer, ele foi morto na tortura, né? Isso aconteceu com muita gente, não é? Que a gente não sabe se eles quiseram matar ou se por um acaso a pessoa não aguentou e morreu, não é? Mas muita gente foi violentamente torturada durante esses anos, né? Especialmente durante a primeira metade dos anos 70. E em 75 aconteceu isso com Vladimir Herzog, né? E foi a primeira manifestação assim pública, né, de que a população já não estava mais de acordo com aquilo, né? A população estava sabendo que isso acontecia, a população estava sabendo que tinha muitos desaparecidos, ou seja, pessoas que eram presas e sumiam, e ninguém sabia o que tinha acontecido com elas, né? E, na verdade, elas tinham sido mortas, por isso que elas desapareciam, né? Bom, e começou, também nós tínhamos na época só 2 partidos políticos, a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era o único partido que o governo permitia de oposição
não é? Então, todo mundo que era oposição tinha que, para se candidatar a algo, tinha que se candidatar pelo MDB, né? E o que começou a acontecer também nos anos 70 é que o MDB começou a ganhar, né, as eleições. Eu acho que em 72 teve uma eleição para os municípios que o MDB ganhou. Em 74, eu acho que foi para os governos estaduais que o MDB ganhou também. Enfim, a partir né, de meados dos anos 70, a oposição começou a crescer, né, começou a se manifestar publicamente, não é, como eu falei nesse evento da morte do Vladimir Herzog, e em 77 o movimento estudantil retomou, né, quase que 10 anos depois, né, de 1968, ele retomou o fôlego que ele tinha tido anteriormente, os estudantes saíram na rua de novo, grandes manifestações, etc. e tal, aí já diretamente manifestações contra a ditadura, pela democracia, etc. e tal, né? E em 1979, frente a essa pressão, não é, o governo tomou uma das primeiras atitudes, não é, no sentido de começar a distender, a abrir, não é, a tornar essa ditadura um pouco mais não tão violenta, não é? Que foi a anistia aos exilados, né? Então, os exilados puderam voltar ao país, que tinham sido banidos, eles foram banidos do país, né? Quando saíram, então eles puderam voltar ao país, e aí se iniciou um movimento muito mais forte contra a ditadura, né? Que em 1985 acabou promovendo uma campanha pelas diretas já, né? Desculpa, em 1984 houve uma forte campanha pelas diretas já, e que aí juntou estudantes. Eu esqueci de falar uma coisa, outro momento muito importante foi em 1978, que houve uma greve muito importante em São Bernardo, a greve na qual o Lula despontou como um líder operário, né? E essa greve ela se espalhou pelo país inteiro, né? Então, já em 1977 já tinha um movimento de parlamentares, um movimento de estudantes. Em 1978 vem um movimento operário que toma o país inteiro, né? Então, a partir daí, o movimento pela democratização do país se tornou muito forte, né? Em 1984, esse movimento pelas diretas já, não é? Ou seja, para que a gente pudesse eleger o presidente da República e acabasse essa eleição indireta, não é? Que tinha sido determinada desde 1964, né? E esse movimento pelas diretas juntou, né, todo mundo que era contrário à ditadura, mas não houve ou seja, a gente não conseguiu ganhar, não houve eleições diretas, né? O Tancredo foi eleito pelo parlamento, mas houve a possibilidade de que a partir daí, né, se retomariam as eleições diretas para presidente da República. E em 1990, pela primeira vez, eu votei para presidente da República, e eu já estava com 42 anos em 1990. Bom, daí para frente a gente tem uma situação. Primeiro a gente tem o Collor, que foi um governo que sofreu impeachment, que não deu muito certo, né? Depois nós tivemos 2 governos seguidos do Fernando Henrique Cardoso, que foram governos em que as políticas neoliberais foram muito fortes, né? As políticas neoliberais são políticas que vão que determinam, né, que o Estado
não deve investir muito, né, em políticas públicas, né? O Estado tem que diminuir os seus gastos, ele deve pagar a dívida pública. Então, foram momentos difíceis também do governo Fernando Henrique Cardoso, foram momentos em que o mercado de trabalho esteve muito ruim, não é? Porque a economia não crescia, porque não tinha investimento, né? A população perdeu muita coisa de não investimento em políticas públicas, e depois nós tivemos os 3 governos e meio do PT, que foi uma tendência diferente, não é, nisso. E aí, em 2016, a gente teve essa mudança novamente do quadro e tivemos de novo um golpe, não é? Porque não havia nenhum motivo para que a presidenta legitimamente eleita, não é, Dilma Rousseff, fosse tirada do governo, né? Então, o impeachment foi uma coisa, né, foi um golpe, não foi um impeachment, porque, na verdade, ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, não tem nenhuma denúncia contra ela, né? Bom, depois a gente tem essa situação que a gente está vivendo agora, né? Que é uma situação onde, de novo, né, os direitos dos trabalhadores, os direitos democráticos, né, eles estão sendo constrangidos, né? Nós temos de novo uma realidade muito difícil no país, né? Eu acho que um pouco essa pandemia ela expressa isso, quer dizer, uma situação muito grave em termos sanitários, nós não temos um plano, né, de combate a essa pandemia, nós temos um governo tentando esconder dados, nós temos militares no Ministério da Saúde, em vez de ter um médico infectologista competente comandando todo esse processo, né? E aí cada governo estadual toma a atitude que acha que tem que tomar, enfim, uma coisa muito grave, que eu computo, inclusive, a ela o fato da pandemia estar tão, enfim, da quantidade de infectados e de mortos no Brasil estar tão alta, né? Você acha que esse governo, nesse momento, ele já tem muito mais motivos para ser impeachmentado do que aquele governo no momento da Dilma, ou até mesmo no momento do Fernando Collor? Olha, eu acho que crimes de responsabilidade cometidos por esse governo são muitos, né? A Dilma sofreu um impeachment sendo acusada de crimes de responsabilidade que depois, não é, o judiciário disse que, na verdade, não havia nenhum crime de responsabilidade, ela não tinha cometido nenhum crime de responsabilidade. Este governo já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, né? O próprio fato dele ter saído várias vezes, não é, publicamente, cumprimentado pessoas sem máscara, beijado crianças, etc. e tal, dizendo que era uma gripezinha, que não, né? O fato dele ir contra medidas dos governos, enfim, tudo isso são crimes de responsabilidade, né? O governo teria muitos motivos para se considerar hoje um impeachment. Eu acho que mais do que isso, né, nós temos a coisa das fake news que foram usadas durante as eleições, que também mostram que, na verdade, a eleição não foi tão limpa assim, ela foi meio fraudulenta. Então, eu acho que teria motivos também para a gente, enfim, para que se impugnasse a chapa, né, do Bolsonaro e do Mourão. Agora, por que isso não aconteceu até hoje? Tem um monte de pedidos, né, que partidos políticos já enviaram para a Câmara,
de deputados, não é, pedindo tanto a impugnação da chapa como o impeachment do Bolsonaro, e simplesmente o presidente da Câmara não coloca em votação, né? Por quê? Eu acho que porque ele tem um apoio, né? E esse apoio eu acho que é basicamente o apoio do empresariado brasileiro, né? É o apoio de nomes que são importantes, né, na economia do país e na política do país, né? E infelizmente o que a gente tira de um pouco de conclusão disso tudo é que as elites brasileiras, não é só o presidente que é irresponsável, né? As elites brasileiras são irresponsáveis, né? Elas preferem que as pessoas morram, né? Do que perder, sei lá eu, quanto de lucro, né? Ou quando elas tiveram lucros muito grandes ao longo de anos e anos e anos, e poderiam, inclusive, ter algum prejuízo durante esse ano, né? Mas isso não está acontecendo. Então, a gente tem uma situação bastante difícil. Por que não se consegue impugnar esta chapa? Por que não se consegue, né, fazer nada contra o presidente? Porque não temos força, é isso. A correlação de forças é muito desvantajosa para nós. Me fala um pouco, engraçado, não sei se a palavra é engraçado, na verdade, mas essa questão, por exemplo, é um país que vem da ditadura, que passa por um processo democrático, e nesse processo democrático dos últimos 30 anos, né, por aí, 35, acontecem pelo menos 2 impeachments, né? Acontece agora um provável, uma situação, teve uma questão também de um presidente, o Tancredo, que morreu, assumiu o vice, depois com o Collor assumiu o vice. O que acontece com essa democracia brasileira? É isso mesmo a democracia? Ou como é que tá? Porque assim, eu acho que o processo democrático do Brasil ele é muito novo, na verdade, né? Acho que tem países aí que são democratas há muito mais tempo, né? A gente acho que ainda está aprendendo essa coisa da democracia. Você acha que tudo isso faz parte mesmo, assim, do processo democrático? Olha, André, eu acho o seguinte: tem países que passaram para a democracia depois de anos de situação autoritária e que essa democracia se consolidou, não é? Por que no Brasil não aconteceu isso? Eu acho que nós temos um passado que é muito difícil, né? E que precisa ser lembrado cada vez que a gente pensa nessa instabilidade política que nós vivemos no Brasil. É isso, né? Os militares estão sempre metidos, agora estão metidos de novo, a democracia nunca se consolida, quando a gente acha que ela veio para ficar, ela de repente sofre um golpe, não é? Eu acho que a gente tem que remeter à nossa história. A gente não pode esquecer que o Brasil viveu 3 séculos e meio de escravidão, né? Durante esses 3 séculos e meio, as classes dominantes nunca tiveram que inserir, não é, um grupo enorme da população, ou seja, a população trabalhadora, né, que eram os escravos, né, nunca teve que inseri-los na sociedade. Pelo contrário, né, eles não eram considerados pessoas, eles não eram considerados gente. E quando a escravidão foi abolida, não se deu aos escravos também nenhuma possibilidade de que eles pudessem se inserir nessa sociedade agora sem escravos, né? Não se deu nenhum auxílio, né, para que eles pudessem se preparar para entrar no mercado de trabalho, agora como assalariados, etc. Eu fui uma vez a uma exposição no Rio de Janeiro que chamava assim, do Valongo às favelas. O Valongo era o porto onde os escravos negros chegavam e eram vendidos no Rio de Janeiro, né? E aí, quando foi abolida a escravidão, eles já não chegavam mais, não é? Eles já não estavam lá sendo vendidos, não é? Mas eles não tinham onde morar, porque eles não tinham tostão. Eles saíram das fazendas e foram
para as cidades para tentar sobreviver à custa de mendicância, entendeu? Porque eles não tinham nem como se inserir no mercado de trabalho. E foram formando as favelas, não é? Porque eles não tinham outra forma de sobrevivência. E essa população nunca foi pensada como brasileira, entendeu? Essa população nunca foi pensada como a população que tinha que se integrar na nação. Ao invés disso, os grandes fazendeiros foram atrás dos imigrantes, né? Dos italianos, dos portugueses, dos alemães, dos japoneses, não é? Que se inseriram no finalzinho do século XIX, começo do século XX, nas fazendas como mão de obra assalariada. Então, o que acontece? Quer dizer, o Brasil tem hoje 53% da sua população que é afrodescendente, né? E que até hoje está à margem, não é? Quer dizer, não foi considerada nunca, isso faz cento e poucos anos, não é? Que a escravidão foi abolida, e eu acho que tem muita gente da elite, não é? Das classes dominantes, que acham que eles não devem mesmo ter lugar, entendeu? Então é isso, tem uma pandemia, as pessoas, se forem trabalhar, elas vão ter que tomar ônibus com outro cara aqui, o outro aqui, entendeu? Com uma enorme possibilidade de pegar a pandemia. Bom, mas paciência, elas precisam trabalhar, porque o meu negócio não pode parar, entendeu? Então, eu acho que tem aí uma... Eu acho que a sociedade brasileira se conformou, né, desde a abolição da escravatura, de uma forma em que há um grupo enorme de pessoas que não se inseriu nessa sociedade, que ficou à margem, né? Ou seja, a nação brasileira ela não foi pensada enquanto uma nação que absorvesse todo mundo. É uma nação que dá lugar para alguns, não é? Esses alguns quem são? São as elites e as classes médias, o resto é o resto, assim eu estou falando, evidentemente, metaforicamente, né? Quer dizer, esse resto não é pensado como parte da nossa nação, como parte da população brasileira. Eles não devem ter direitos, né? Então, você vê, por exemplo, atualmente o que aconteceu? Só se tirou direitos. A reforma trabalhista de 2017, feita durante o governo Temer, tirou um monte de direitos dos trabalhadores. Então, o que a gente tem? A gente tem essa sociedade, não é? Por isso que toda vez que a gente tem um governo democrático, eleito legitimamente, que começa a ter um programa de incorporação da população mais pobre, de incorporação dos negros, não é? Porque essa coisa entre os pobres e os negros está sempre muito relacionada, não é? Ele acaba caindo, vem um golpe, não é? Eu espero que isso não aconteça para sempre, mas a realidade que nós vivemos neste momento é essa. A nossa democracia talvez ainda não tenha decolado, né? Completamente, assim. Acho que ela está ainda num plano de voo aí, tentando voar. Agora a pergunta que não quer calar, né? E o futuro? E o futuro? Olha, eu acho que o Brasil chega neste momento, nesta situação, né, que eu diria que é uma situação difícil, para dizer o mínimo, né, uma situação muito complicada, né, enfrentando não só uma crise econômica inédita na história do país, como uma pandemia, não é, que só aprofunda a crise econômica, enfim, um círculo vicioso aí. E eu acho que tem uma outra coisa também que é muito complicada, que é o seguinte: este governo, assim como os outros governos neoliberais que existem no mundo, é um governo completamente contra as medidas ecossustentáveis, não é? E eu acho que hoje o mundo enfrenta uma realidade que é muito grave em termos da manutenção da vida no planeta, né?
E eu acho que, na verdade, essa coisa da sustentabilidade, ela está relacionada um pouco a essa visão que eu falei, né? Dessa da classe dominante muito egoísta, não é? Que quer ganhar a curto prazo e o quanto for possível. Então não interessa que as pessoas morram, o que importa é que ela continue tendo lucro. E não interessa que a gente tenha que destruir florestas, que a gente tenha que destruir, secar rios, que a gente tenha que destruir montanhas, não é? Que a gente faça todo esse desflorestamento e essa mudança toda na natureza, com todas as consequências que a gente já sabe, né, que elas provocam para a vida no planeta, né, faz parte do mesmo raciocínio, né? Então, eu acho que isso é muito grave em termos de futuro, né? Isso é muito grave em termos de futuro, não só de futuro para o Brasil, como de futuro para o mundo, né? Porque eu acho que hoje a questão, por exemplo, da mudança climática é muito séria, né? Essa questão da destruição da floresta amazônica no ano passado e que continua até hoje, não é? De destruição como é que chama, de tribos indígenas inteiras, não é? Que acabam morrendo porque são contaminados, porque suas terras são tomadas. Tudo isso é uma coisa de uma destruição, né? De um processo de destruição muito grande e que certamente vai ter consequências muito graves, né? Em termos da vida no planeta. Então, eu acho que nós temos dois caminhos aí, né? Quer dizer, um caminho que é continuar nessa trilha que a gente já sabe que não está dando certo, né? Aliás, eu acho que a pandemia é um resultado também disso, né? Porque na medida em que você desfloresta a mata, você acaba com o habitat de muitos insetos, muitos vírus que acabam se espalhando, né? Por locais onde eles não iam anteriormente, porque eles tinham ali um habitat determinado. E eu acho que se continuar essa linha de desenvolvimento, que para mim não é de desenvolvimento, é de regressão social e econômica, nós vamos acabar tendo mais pandemias, não é? Porque são inúmeros os vírus que vão sair daí, né? Inúmeros. Então, eu acho que o futuro é muito triste se a gente continuar nessa proposta, entendeu? Nessa linha, nessa visão de mundo. Eu acho que a gente tem que mudar a maneira como nós estamos vivendo, né? Nós temos que ter uma outra visão de mundo. Nós viemos aqui para fazer outras coisas, que não seja a destruição do planeta, das inúmeras espécies que nós estamos destruindo, né? E a destruição de pessoas, né? Eu acho que nós temos que mudar a relação dos homens e mulheres com os próprios homens e mulheres, nós temos que mudar a relação dos homens e mulheres com a natureza, porque estas relações que nós temos aí não deram certo, não estão dando certo. Tá certo. Muito legal. Esse papo foi muito produtivo. Gostei muito. Se você quiser dar uma fechada, complementar com mais alguma coisa, fique à vontade para a gente encerrar. Não, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu agradeço muito, André, pela oportunidade e acho que já acabei deixando aí um pouco, nessa fala final, um pouco uma perspectiva, não é? Para as pessoas pensarem, né? Muito obrigado, Márcia. Obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, deem um like. Se vocês não gostaram, deem um dislike. Aqui o nosso processo é democrático. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado. Até o próximo Papo Leal.